De novo. Então, vamos lá? Então, ó, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre postura adequada, tá? Então, o que vem ser a postura adequada? A postura adequada ela é considerada uma postura ereta, certo? E ela teve a sua evolução durante o período que a gente entrou em processo, né? Na verdade, desde a era primitiva até a era de hoje. Então, a nossa postura adequada, que é a nossa postura ereta, ela passou por várias transformações até chegar hoje, tá? Que no caso essa postura mais reta, né? Não andar mais em quatro patas, igual a gente está vendo na figura ali. Tá? Então, a postura adequada, ela envolve a forma correta que o corpo assume no dia a dia, como andar, sentar, deitar e levantar objetos, tá? Para chegar à postura ereta, o homem ele passou por grandes modificações na sua constituição óssea e muscular, né? Essa postura aconteceu quando os primatas eles tiveram que liberar os membros superiores, que no caso são os braços, né, do solo, para buscar a sobrevivência. Por exemplo, eles tiveram que, né, mudar essa posição, né, tirar os membros superiores do solo, principalmente para quê? Para alcançar os alimentos nas árvores, depois para fabricação de instrumentos, né, e objetos que, no caso, naquela época, eram instrumentos de caça e objetos para eles utilizarem no dia a dia. Então, a cabeça, ela teve que se equilibrar na porção superior da coluna, né? E assim permitir que os olhos ficassem voltados para a frente. A cabeça e o tronco, eles também tiveram que se equilibrar sobre os membros inferiores por meio da cintura pélvica, que é a nossa cintura aqui. Que fica bem entre a região, né, do nosso abdômen e a região das nossas pernas, a nossa coxa, tá? O corpo, ele teve que se apoiar no espaço ocupado pelas plantas dos pés. Com isso, seu centro de gravidade, ele também foi deslocado, distribuindo o peso do corpo sobre as pernas, né? Então, para a gente poder chegar a essa postura ereta, a gente passou por todas essas transformações, né? A cabeça, ela começou a se equilibrar, né? Por quê? Por causa de quem? Por causa da coluna, por causa também das atividades que a gente tinha que fazer no dia a dia, né? A cintura pélvica, ela começou também a colaborar nesse processo, né? Fazendo a junção com os membros inferiores, para a gente poder começar a ficar com os pés apoiados no chão e não mais com os braços. Então, o nosso corpo, para ele poder chegar a essa posição ereta, ele passou por essas várias transformações até nos dias atuais, ok? Então, vamos lá. Os músculos, eles também desempenharam um papel fundamental por desenvolverem uma força poderosa contra a gravidade, que permitiu ao ser primitivo, né, antropóide, erguer-se do chão, adquirindo a postura ereta, para mantê-la e andar. Enfim, os músculos, eles se desenvolveram para que a coluna mantivesse o equilíbrio do corpo do homem, que assumiu a posição vertical, e saiu da posição horizontal do animal que andava sobre patas, que foi o que eu falei ali em cima, né? Ele teve que passar por todos esses processos, tá? Assim sendo, uma postura corporal correta, ela contribui para o nosso bem-estar, evitando que surjam futuramente deformações na coluna vertebral, como os desgastes nas vértebras, nos discos, nas articulações da coluna, que vão causar o quê? Dor, dificuldade de movimentação e problemas psicológicos como complexo e timidez, tá? Então, vamos lá. A coluna vertebral, os ossos e as articulações. A coluna vertebral, ela é composta por 33 vértebras, que são divididas em cervical, torácica, lombar e sacral. E é o principal eixo de sustentação do nosso corpo humano. Além disso, ele é responsável pela proteção da medula espinhal. Essa estrutura, ela é chamada de medula espinhal, ela é de vital importância no nosso organismo. Por quê? Pois é ele que vai comandar todo o nosso sistema nervoso, que depende dessa integridade medular, tá? E essa medula espinhal, ela vai estar aonde? Ela vai estar dentro do canal vertebral, ou seja, ela vai passar entre as vértebras. Aí, na imagem abaixo aqui, ó, a gente vai ver
como é separado a nossa coluna vertebral. Então, aqui do ladinho, a gente vai ter lá, ó, né, aqui, ó, vértebras cervicais, certo? As vértebras cervicais, elas vão se dividir em 7 vértebras cervicais, que vão formar mais ou menos essa parte entre o pescoço, né, a cabeça e as nossas costas, tá? Na sequência, vai vir as vértebras torácicas, que são 12 vértebras que vão formar, então, essa parte na porção maior aqui das nossas costas. Na sequência, a gente vai ter as 5 vértebras lombares, que vão fazer parte do nosso abdômen, entre o nosso abdômen e a nossa cintura. E, por último, a gente vai ter as vértebras, as 5 vértebras sacrais, né, que são essas daqui, que formam, que fica basicamente ali no nosso bumbum, e por último as 4 vértebras coxígenas, que são, essas vértebras coxígenas, são aquelas que a gente consegue sentir, geralmente quando a gente senta, tá? A partir do espaço de cada vértebra, saem os ramos nervosos, que são responsáveis pela inervação dos tecidos e dos órgãos. Portanto, todas as funções fisiológicas, né, que tem dentro do nosso corpo, eles são dependentes da coluna vertebral, principalmente de uma coluna vertebral saudável, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura no nosso dia a dia. Por quê? Porque a coluna, assim como a gente tem várias partes do corpo que são importantes, né, para o nosso bem-estar, mas a coluna, ela é de fundamental importância, tá? É ela que vai nos manter em pé, né, fazendo a junção com as pernas, então a gente precisa tomar bastante cuidado e pensar na postura adequada para a gente poder tá deixando essa coluna saudável, tá? Os músculos da coluna. Os músculos da coluna vertebral, elas desempenham importante função na manutenção de sua estabilidade, equilíbrio, movimentação dos membros e participam dos mecanismos de absorção dos impactos, protegendo a coluna de grandes sobrecargas, que foi o que eu falei ali em cima, né? A coluna é de fundamental importância. Okay? Uma vez que todos esses músculos atuam conjuntamente, a fraqueza de um grupo muscular pode forçar e prejudicar o balanço e o equilíbrio da coluna. Os músculos, eles são divididos em grupos com funções distintas de acordo com os segmentos da coluna que estão situados, tá? Então, o músculo da coluna ali, ele também vai ser muito importante para quê? Porque ele vai ajudar a gente a ter estabilidade, né, e equilíbrio na hora dos movimentos, tá? Dos nossos membros, tanto superiores quanto inferiores. Os discos intervertebrais. Os discos, eles são amortecedores que separam as vértebras, e sua função é absorver os impactos. Quando saudáveis, os discos são elásticos, permitindo o movimento. Então, aqui embaixo, a gente tem um exemplo desse disco, ó, tá vendo? Eles são tipo uns amortecedores que vão separar as vértebras. Por quê? Imagine uma vértebra roçando na outra. Não daria certo, né? E, consequentemente, a gente teria um desgaste muito rápido dessas vértebras. E por isso, então, que existem esses discos aqui, ó, que separam as vértebras, tá? Aí tem uma informação importante aqui do lado, ó. Os discos intervertebrais, eles são formados de material fibroso e gelatinoso, que executam a função de amortecedores e dão mobilidade para locomover, correr e saltar, tá? Então, basicamente, esses discos intervertebrais, eles são um tecido cartilaginoso, tá? E aí, dentro da sua proporção, eles vão ter o quê? Um material fibroso e gelatinoso, tá? Para poder fazer esse amortecimento das nossas vértebras. Aí, na sequência, a gente tem as curvaturas normais e suas patologias. Falando, né, da nossa coluna vertebral. Aqui, a gente vai ter o que, então? A nossa curvatura cervical, a nossa curvatura torácica, né, a lombar, a sacral, a coxígena. Então, essa curvatura que vocês estão vendo aqui é a de essencial proposta para a nossa coluna, tá? Na verdade, é a formação correta da nossa coluna, tá? São as curvaturas que formam a nossa coluna, ok?
e elas precisam estar alinhadas, tá? Do jeito que tá aqui. E eu vou explicar mais ali embaixo como que elas vão ficar alinhadas. A coluna vertebral, ela apresenta 4 curvaturas, que são, né, como eu já falei, a curvatura cervical, a torácica, a lombar, sacral e a coxígena. As curvaturas cervical e lombar, elas vão ser convexas, né, curvadas em direção ao lado anterior do corpo. E já as curvaturas torácicas e sacral, elas são côncavas e são curvadas em direção ao lado posterior do corpo. Então, essas curvaturas, elas ajudam a centralizar a cabeça sobre o corpo, proporcionando o equilíbrio para andar na posição ereta. Como já vimos, a coluna é um eixo central do nosso corpo, certo? É ela que vai distribuir toda a movimentação através do nosso sistema nervoso, né, que passa lá na medula espinhal, então isso já foi falado. Portanto, ela apresenta uma série de curvaturas conforme a nossa postura. Por isso, quanto mais errada a nossa postura, mais deformidades elas vão ocorrer na coluna, podendo ocasionar sérias lesões, como, por exemplo, a hérnia de disco, o osteófitos, que são os bicos de papagaio, a escoliose, a lordose, a cifose e a gibosidade, que é aquela que retrata ou representa, né, uma pessoa bem corcunda, tá? A maioria desses desvios da coluna, elas causam pinçamento de nervos que partem de dentro da coluna. O mais famoso deles é o nervo ciático, popularmente chamado de dor ciática. Diversos fatores podem interferir para o desenvolvimento dessas lombalgias, ou seja, dessas lesões na coluna, tais como dormir em posição errada, carregar objetos de forma incorreta, posturas inadequadas, movimentos bruscos e entre outros, tá? Aí, a seguir, nós vamos ver quais são esses desvios que podem ocasionar na coluna devido a uma má postura, tá? E o primeiro que a gente vai ver aqui é o que é a escoliose. Então, a escoliose, ela é uma ou mais curvaturas laterais anormais na coluna, né? E ela pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. E ela vai atingir geralmente as vértebras torácicas. Lembra? Que é aquela que fica mais posicionada no meio da coluna. Então, aqui na imagem, ó, a gente tem um exemplo bem preciso de o que é uma escoliose. Tá vendo? É um desvio aqui, ó, tá mostrando para nós um desvio, para mim, na verdade, eu não sei como tá para vocês aí, ela tá mostrando para mim um desvio para o lado direito, certo? E aí, esse desvio aqui para o lado, essa curvatura mais lateral, é chamado de escoliose, tá? Então, quais são as causas da escoliose, né? Para poder aparecer ou entrar nesse processo de escoliose. São os problemas genéticos, a paralisia cerebral, a espinha bífida. Geralmente, a espinha bífida, ela acomete em recém-nascidos, tá? Que é um probleminha na medula espinhar, a distrofia muscular e atrofia muscular espinhal, tumores. Então, todos esses daqui, ó, são grandes causas da escoliose, tá? Além disso, né, no caso da escoliose funcional, a coluna, ela curva-se lateralmente devido à diferença de peso nas duas partes do corpo, em consequência da poliomielite, da diferença de comprimento dos membros inferiores devido, né, às fraturas que foram mal reduzidas, ou seja, teve uma fratura, mas a gente não conseguiu se recuperar direito, a uma prótese mal adaptada ou a um joelho valgo unilateral. O que vem a ser esse joelho valgo? Joelho valgo é aquelas pessoas que quando andam, o joelho ele fica para dentro e a perna fica para fora. Tá? Então, a gente chama esse joelho de joelho valgo. Então, geralmente, quem tem esse problema, né, no andar, na posição do joelho e das pernas, também pode ocasionar a escoliose, tá? Aí aqui, né, na sequência de uma má postura, que já foi falado, e a gente também tem a escoliose estrutural, que geralmente aparece na infância e ela é progressiva, ou seja, a causa é o crescimento desigual das vértebras. Dependendo da gravidade da curvatura, essa pode comprimir órgãos abdominais, né, e prejudicar também a respiração. Aí,
vem os tratamentos, né, para a gente poder, então, corrigir, né, essa escoliose. O primeiro tratamento, que é mais indicado, é a gente fazer exercício de alongamento. Lembra que eu falei do alongamento, da importância do alongamento na aula passada? Então, ele vai aparecer aqui de novo, tá vendo? Ó, exercício de alongamento, exercício de respiratórios, que vão ajudar muito nesse processo de tratamento da escoliose. Além desse tratamento, né, também a gente pode incluir o uso do colete, a fisioterapia e, por último, a cirurgia, tá? Na sequência, então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é a cifose, né? A cifose é uma acentuada curvatura torácica, deixando a pessoa com aspecto de corcunda. Quando ocorre uma inversão na direção das curvaturas lombar e cervical, essas deformidades são conhecidas como cifose cervical e cifose lombar. Aqui em cima na imagem, a gente tem um exemplo de uma cifose torácica, tá vendo? Ó, ela está bem acentuada, tá? E aí, ela vai acometer, então, nas vértebras torácicas também, tá? Assim como a escoliose, né? A cifose, ela também é acometida, né? É acentuada nas nossas vértebras torácicas, tá? Então, quais são as causas? Hábitos posturais inadequados, falta de condicionamento físico, enfraquecimento da musculatura, e aí, esse tipo de problema postural, ele vai ser basicamente comumente em mulheres, tá? Ou seja, vão ser comum em mulheres. Por quê? Porque lá no processo da adolescência, geralmente quando acontece o crescimento dos seios, as meninas elas ficam com vergonha, certo? Porque tem que começar a usar o sutiã, e aí tá nessa fase, né? De pré-adolescência, e aí, conforme os seios vão crescendo, elas vão colocando o ombro para frente, posicionando os ombros para frente. Para quê? Para esconder um pouco desses seios. Então, geralmente, a cifose, ela é comum, por isso que se fala que é comum em mulheres, tá? Principalmente nesse processo da adolescência. Há remédio específico para esses problemas que eu falei aqui? Não tem um remédio específico, né, para cifose ou para escoliose. Na verdade, a gente tem tratamentos para poder corrigir essas má posturas, tá? Aí o tratamento para cifose, com exercícios, né, lembra? Também de alongamentos, também respiratórios, pode ser usado cintas e raramente se faz uma cirurgia com a cifose, tá? Então, o que é lordose? A lordose é um aumento exagerado na curvatura da coluna, geralmente em sua parte inferior, onde o peito e o abdômen projetam-se para a frente. Aí a gente pode perceber que a hiperlordose, né, no caso da lordose, e quando ela está muito avançada, a gente fala hiperlordose, você vai perceber em pessoas que são obesas, e também pode aparecer a hiperlordose em mulheres grávidas, tá? A gente vai conseguir perceber melhor nesses dois exemplos que eu citei aqui. Então, quais são as causas da hiperlordose? A gente vai ter o distúrbio do crescimento ósseo, como nanismo, tá? A inflamação dos discos intervertebral pode acontecer, né, na hiperlordose, justamente por essa curvatura estar bem acentuada, né, bem exagerada, provocar dor e formigamento em diversas partes do corpo, além de dificultar os movimentos, né, justamente, lembra que eu falei que essa parte da nossa lombar, ela faz junção, né, com a nossa parte, com as nossas pernas, nossa parte inferior com a nossa cintura aqui e com a parte de cima das nossas costas. Então, geralmente, vai ocasionar essa questão da dificuldade dos movimentos, tá? Então, qual é o tratamento para hiperlordose, para lordose? Medicamentos anti-inflamatórios, justamente porque ali fala que, né, dessa dor que pode até provocar formigamentos, exercícios para fortalecimento dos músculos. Aqui a gente vai ver, ó, vai aparecer aqui o Pilates, e em casos mais graves, né, tem até tem pessoas que vão ser acometidas a fazer a cirurgia, ok?
Então, vamos lá. Dicas para uma postura saudável. Então, a postura em pé. Como seria essa postura em pé, né? Os músculos abdominais, eles vão empurrar a coluna para trás e os músculos das nádegas puxam a coluna para trás, mantendo as curvaturas naturais da coluna e permitindo você permanecer parado por longos períodos na mesma posição, sem fadiga, ou seja, sem a gente cansar muito rápido. Então, quando a gente está em pé, geralmente a gente precisa achar e ajeitar a nossa coluna para quê? Para que não aconteça fadiga quando a gente for ficar parado muito tempo em pé, né, por longos períodos de tempo, tá? Nessa mesma posição, ok? Então, a gente precisa encaixar, né, tanto os músculos das nossas nádegas, quanto os músculos abdominais. Eles precisam se encaixar para a gente poder manter essa posição ereta, tá? E por muito tempo. Então, a postura ao levantar pesos. A maneira correta para levantar pesos e volumes exige a flexão dos joelhos e a aproximação do objeto junto ao corpo, agachando-se sem inclinar o corpo para frente, contraindo a musculatura abdominal com a coluna ereta. Force os músculos das coxas e pernas para elevar o peso. Então, o ideal é que a gente force o quê? As pernas, né, nesse processo, para poder levantar algum peso, e a gente tentar também contrair a musculatura abdominal. Para quê? Justamente para não forçar a coluna, tá? Utilizando as articulações dos quadris, dos joelhos e tornozelos, pode-se atenuar a pressão e os esforços sobre as delicadas articulações da coluna vertebral. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Se o objeto é muito pesado para a gente levantar com segurança, o ideal é que vocês solicitem a ajuda da outra pessoa, se você não conseguir levantar, tá? Justamente para você não forçar a coluna. A postura sentado. Quando sentado, a gente tem que procurar manter a coluna bem posicionada, né? Utilizando uma cadeira que vai oferecer o suporte para a nossa curvatura lombar. Então, a gente precisa encaixar a nossa curvatura lombar na cadeira, como mostra a foto aqui, ó, justamente para a gente poder se posicionar e sentar melhor, tá? Posicionar principalmente, né, a coluna. Aí, a postura deitada. Se a coluna também necessita de suporte quando você... A nossa coluna, ele também necessita de suporte quando você está deitado. Procura utilizar um colchão firme, não duro, tá? Um colchão firme, e manter os joelhos dobrados para preservação do balanço e equilíbrio da coluna. O ideal também, aqui na foto não está aparecendo muito, mas é que a gente utilize um travesseiro que vai encaixar o pescoço, né, corretamente, o pescoço e a cabeça. E se você quiser ainda, para ter uma postura melhor na hora de dormir, colocar um travesseiro entre as pernas, tá? Que vai ajudar também nessa posição deitada, ok? Eu sei que é difícil, eu também às vezes não consigo dormir nem, enfim, geralmente eu não consigo dormir de lado, eu durmo mais de bruços, não é o ideal, então que vocês procurem uma maneira correta para poder dormir, tá? Justamente por causa desses problemas posturais que vem ocasionando na nossa coluna, tá? Texto complementar. Compreender que o nosso corpo e a nossa mente recebam influências no nosso dia a dia é de fundamental importância para entendermos os cuidados que devemos ter com eles. Um aspecto bem interessante é analisarmos nossa postura e nosso comportamento durante o dia, verificar se estamos sentados corretamente, né, e alinhados, se ao ficar muito tempo em pé numa fila, se estamos nos apoiando o tempo inteiro ou apenas em uma das pernas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Geralmente, quando a gente está muito tempo em pé, a gente faz isso, né? Apoia o peso do corpo numa perna só. Não é o ideal. Pois esses fatos, eles podem nos ajudar a identificar compensações estabelecidas ao nosso corpo, que vão interferir na postura corporal e, consequentemente, na nossa saúde, tá? Ao ficar sentado em frente ao computador, né, e ir aí com o celular na mão, que agora é o nosso caso, procure manter o corpo ereto e os pés apoiados no chão. Evite ficar com as pernas cruzadas e os joelhos muito flexionados. Observe se você não está projetando
para frente a cabeça e mantenha alinhada com o seu tronco, tá? Até trouxe uma fotinha aqui, ó, de exemplo de como que a gente poderia, né, que a gente poderia sentar para ficar numa posição mais confortável, tá vendo? E mais alinhado para a gente poder ter uma curvatura melhor da nossa coluna aqui, ó, né? Para que não acometa esses tipos de má postura que eu citei lá atrás, tá? Aqui, ó, fala até certinho, né? Ó, põe uma direção neutra, sem dobrar, teclado diretamente à sua frente, né? Tem até aquela apoio para a gente colocar o pé, tá? Então, sentar e tentar encaixar a nossa lombar, assim como a gente viu na figura anterior. No transporte das mochilas no ombro, tome cuidado para não compensar o peso da mochila com a inclinação do tronco para frente. Os alunos que transportam a mochila através de alças e rodinhas, eles devem variar o lado que carregam as mochilas, ora no lado direito e ora no lado esquerdo. Isso vai ajudar a evitar um vício postural inadequado. Então, aqui embaixo, ó, a gente tem até uma imagenzinha de como transportar a mochila, de como carregar essa mochila, tá? De preferência mais apoiada no corpo, né? Que a gente consiga deixar ela mais um pouquinho acima do bumbum, tá? Não deixar ela muito para baixo, batendo aqui, né, na parte de trás das nossas costas, né? Tá vendo? Apoiando aqui muito na lombar, tá? Não carregar a mochila de um lado só, tentar variar, se for carregar de um lado só, tentar variar, como falou ali, né? E principalmente as mochilas de rodinha, não puxar sempre a mochila com uma mão só, um lado só, tá? Então, vamos lá. Fatores que influenciam nos problemas de coluna vertebral. Quais são os fatores, então, que vão influenciar nesses problemas relacionados à nossa coluna? Uma vida sedentária, né? Que é a falta de preparo físico, excesso de peso, principalmente em pessoas obesas, né, na barriga, sequela de fraturas da coluna, tabagismo, o estresse, tensão emocional, abuso de drogas, problemas no trabalho econômico e familiares. Então, olha quantos fatores vão influenciar para esses problemas de coluna, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, ok? Principalmente com todos esses fatores que eu falei aqui, ó, tá? Aí, quais são os cuidados básicos para se ter com uma coluna vertebral saudável? Evite assistir televisão deitado, né? De preferência sentado, encaixando a coluna, né? A coluna lombar. Evite ficar muito tempo com a cabeça baixa, como passar roupa ou no celular, né? Fazendo tricô, em caso de leitura prolongada. Então, a gente precisa ter essa noção, né? De trazer o que a gente tem à mão mais próximo dos nossos olhos e não levar a nossa cabeça, os nossos olhos até aquilo que a gente está fazendo, né? Como passar roupa, que deu exemplo aqui, celular, o tricô, tá? Evite flexionar a coluna para pegar objetos, né? Lembra que tem a posição correta, né? Para distribuir esse peso na perna e não na coluna. Procure sempre agachar, né? Dobrar os joelhos para poder pegar algo no chão. Evitar ou reduzir o excesso de peso, procure sentar-se de maneira correta, evite sofá muito macio e cadeira sem encosto ou banquinho, procure fazer períodos de intervalo no uso do computador, né? Vai lá, dá uma voltinha, bebe uma água, dá para fazer um alongamento, né? Como eu falei na aula anterior, dei até umas dicas para vocês de como alongar quando a gente fica muito tempo sentado, né? De preferência na frente do computador. Caminhe com a coluna reta, olhando para frente. Pratique atividade física regularmente. Procure adaptar os móveis de sua casa e do trabalho de acordo com a sua altura, como a pia, o tanque, a mesa, escrivanias, né? Porque às vezes a gente está na pia e a gente ou ela fica muito alta ou ela fica muito baixo. Baixo ainda é pior ainda, né? Porque a gente precisa se curvar para lavar a louça. Então, tomar esses cuidados, ok? Evite carregar peso somente de um lado, né? Evite dormir de bruço, de barriga para baixo, que foi o que eu falei, né? Geralmente, de preferência, dormir
ou com as costas apoiadas no colchão, ou de lado, né, apoiando sempre o pescoço, né, num travesseiro que se encaixe entre a cabeça e o pescoço. Evite fazer musculação sem uma orientação adequada. Evite usar sapato de salto muito alto também em períodos muito prolongados. Evite se virar bruscamente para olhar para trás, justamente porque a gente tem que fazer a rotação do nosso tronco, né, para poder olhar para trás. Então, evite fazer isso muito rápido, tá? Então, esses daqui são alguns cuidados básicos que a gente precisa ter com a nossa coluna, tá? Para quê? Para que ela se mantenha saudável. E, de preferência, a gente precisa tomar esses cuidados, porque conforme vai chegando a idade, esses problemas, eles vão ocasionando várias situações que vão debilitando a gente nesse processo de movimentação, de fazer alguns tipos de atividades que a gente faz no dia a dia, tá? Agora eu vou abrir para perguntas. Vocês têm alguma pergunta sobre o conteúdo? Oi. Vocês têm alguma pergunta sobre o conteúdo? Tem alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Dando sequência, então, agora, vocês vão precisar fazer as atividades, certo? Então, a atividade número 1, ela vai falar sobre o seguinte, ó. Para chegar à postura ereta, o homem passou por grandes modificações na sua constituição óssea muscular. Explique como isso aconteceu. Então, vocês vão explicar como que foi esse processo, tá? De modificação do homem para ele chegar na postura ereta, tá? Número 2, os desvios posturais, eles ocorrem por causa de alterações nas curvaturas normais da coluna. Entre os fatores descritos a seguir, marque o único que não está relacionado com o agravamento desse problema, tá? Então, ó, A, postura inadequada na sala de aula. B, dormir em colchão muito duro. C, curvar-se para limpar a casa. D, deitar-se de lado para dormir. Então, só tem uma alternativa correta, tá? 3. Os desvios posturais estão muito associados a má postura e hábitos inadequados durante a vida, como se sentar e dormir de maneira inadequada. Assinale o nome correto do desvio postural causado pelo aumento da curvatura lombar da coluna, tá? Então, ó, assinale o nome correto do desvio postural causado pelo aumento da curvatura lombar da coluna. Lembrando que quando acomete, lembra a cifose, a escoliose e a lordose, quando a gente tem a curvatura muito acentuada, eles vão ser chamados de hiper, tá? Então, A, osteoporose, B, hiperlordose, C, hipercifose ou D, escoliose, tá? Número 4. Assinale as alternativas. Assinale a alternativa a seguir. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. E marque aquela que indica o nome do desvio postural, que dá um aspecto de corcundícia à pessoa que o possui, tá? Lembra, qual dele vai dar esse aspecto de corcundícia à pessoa? A, hipercifose, B, osteoporose, C, escoliose ou D, hiperlordose. Só tem uma correta, tá? Do que é formada a nossa coluna vertebral e como ela se divide. Então, vocês vão colocar lá como ela é formada e como vai ser essa divisão, tá? Como que ela vai se dividir. 6. A coluna vertebral ela é formada por vários ossos denominados vértebras. Entre cada uma dessas vértebras são encontrados discos intervertebrais, estruturas formadas por A, tecido ósseo, B, tecido cartilaginoso, C, tecido muscular ou D, tecido epitelial. 7. Cite 5 cuidados básicos que devemos ter para uma coluna vertebral saudável. Então, assim, ó, agora, então, eu deixo aberto para vocês tirarem dúvidas referente às questões, referente ao conteúdo. Se ninguém tiver dúvida,
Eu já disponibilizei ela lá no grupo e vocês também poderão visualizar ela no Teams, em tarefas, tá? E lá vocês vão poder responder tudo lá no Teams mesmo, ok? Alguém tem alguma dúvida?